Olá pessoal, professor Clériston falando. Iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre calorimetria, tá certo? E hoje nós iremos fazer umas questões referente a este conteúdo, tá certo? Questões essas que podem ajudar vocês a resolver futuras outras questões que virão. Pessoal, preste bem atenção aí, tá certo? Eu tô aqui com a questão 8, certo? Questão 8 é até lá do livro adotado de vocês podem estar vendo. Essa questãozinha lá e eu vou mostrar como é que a gente resolve essas questões aqui, ok pessoal? Eu resolvi um total de 5 questões aqui para vocês me acompanharem por aí, certo pessoal? Então bora lá. A questão 8 fala assim: considere a temperatura do organismo do ser humano constante é igual a 36,5 graus. Essa é a temperatura realmente do nosso corpo. Explique como ocorrem as trocas de calor no ambiente que se encontra uma temperatura menor do que 36,5. Então, é simples essa explicação, tá certo? Como é que você vai fazer aí para poder explicar? Então, se teu corpo está com uma temperatura de 36,5 graus e você vai para um ambiente onde a temperatura é menor do que isso aí, o que é que vai acontecer, pessoal? Me diga aí, o que é que vocês acham que vai acontecer? Você vai perder, tá certo? Você vai perder calor para o ambiente, tá certo? Você vai perder calor por ambiente. Por quê, pessoal? Porque o calor é transferido do corpo, tá certo? Para o ambiente. Então, por que acontece isso? Porque no caso, você está com 36,5, mas o ambiente está menor. Então, se o ambiente está menor, é a sensação de frio que a gente tem, porque a gente está o quê? Perdendo o calor para o ambiente, ok? Olha lá. Na letra B, nós temos aqui. E se for para a temperatura maior do que 36,5 graus? Seria, que situação aconteceria aí com você? Você vai o quê? Seu corpo vai ganhar calor. É aquela história, vixe, eu estou com calor, meu corpo ganhou calor, porque você está em um ambiente com a temperatura maior do que a do seu corpo. Perfeito, pessoal? Bora lá. Na questão 9, fala assim: os trajes de neoprene, um tecido emborrachado e isolante térmico, são utilizados por mergulhadores para que certa quantidade de água seja mantida próximo ao corpo, aprisionados nos espaços vazios no momento em que o mergulhador entre na água. Por que os mergulhadores optam por esses trajes? Por que eles preferem esse tipo de traje neoprene que a gente estava tratando agora há pouco? Por que será que eles preferem esse tipo de traje? Hein, pessoal? Vocês conhecem esse tipo de traje? Então, se vocês não conhecerem esse tipo de traje, então dá pra gente desenvolver perfeitamente porque que eles vão escolher esse tipo de traje. Porque é um tipo isolante térmico, pessoal. É justamente porque é um traje do tipo isolante térmico. E sabemos que a grande profundidade pode ser que os mergulhadores sentam frio. Então é um tipo de isolante térmico. Então ajuda mesmo. Então é só basicamente por conta disso aí, pessoal. Ok? E ajuda a manter a temperatura constante e agradável dos mergulhadores. É um tipo de isolante térmico, só por conta disso aí. E volto a dizer, pessoal, isolante térmico não esquenta. Isolante, já está te dizendo, como eu disse na videoaula passada, o isolante, ele mantém a temperatura. Perfeito, pessoal? Cuidado, essa história de que cobertor esquenta tá errado. Cobertor mantém, ok? Ele te isola, para que você não perca calor para o ambiente e nenhum ambiente interfira também na temperatura do seu corpo. Perfeito? Vamos aqui uma questãozinha de cálculo, tá certo? A questãozinha tranquila. Diz assim, ó: a massa de um pedaço de cobre é igual a 250 gramas. Seu calor específico vale, no caso, 0,092 calorias gramas graus Celsius para levar sua temperatura de 20 até 100. Letra A. O equivalente em água do pedaço de metal vale quanto? Então veja lá. Então é simples e básico para poder a gente trabalhar nesse formato aí. Só que para você trabalhar isso aqui, eu aconselho você logo ver a letra B. A quantidade de calor que é preciso fornecer ao metal. Então, pessoal, você sabe que a quantidade de calor é calculada massa, calor específico, variação de temperatura. A quantidade de calor vai ser a massa, tá certo? Vezes calor específico, temperatura final menos a temperatura inicial, que é a variação do mesmo. Eu estou procurando o quê? Porque é a quantidade de calor.
A massa ele já deu aqui para mim, ó, 250, ó, você tá vendo aqui, ó, então 250. O calor específico ele já deu aqui para mim, 0,092. A temperatura final que ele quer chegar é 100, então fica 100. A inicial que ele está no momento, 20. Então isso aqui nós vamos desenvolver e ver como é que calcula todo esse aparato básico aqui. Você resolvendo tudo isso aqui, pessoal, 250 vezes 0,092 vezes 80. Multiplicando todo mundo aí, pessoal, você vai chegar a um resultado de 1840 calorias. Pronto. A letra B já respondi. É a quantidade de caloria que eu preciso. Só que na letra A ele quer saber aqui, ó, equivalente em água do pedaço do metal. A massa equivalente. Então que vai ser igual massa, calor específico, variação da temperatura. Tu rachou o que aqui na questão, na letra B? 1840. Põe aqui, ó, 1840 vai ser igual. A massa, justamente ele quer saber a massa de água, tá certo? A massa de água vezes o calor específico. O calor específico da água, pessoal, é é equivalente a água. Então você tem que lembrar que o calor específico da água é 1 calorias gramas graus Celsius. Cuidado nas pegadinhas. A temperatura qual foi mesmo? Botar direto, 100 menos 20, tá certo? Então 1840 vai ser igual a massa da água vezes 80. Corta logo esse zero aqui de um lado e do outro. Cortando esse zero aqui, pessoal, você vai ter que a massa da água vai ser igual a 184 dividido por 8, tá certo? Então nesse caso aqui ficou simples. A massa da água correspondente aí será justamente de 23 gramas. É a resposta da letra A da questão 10. Não tem dificuldade disso não, pessoal. A letra B, precisei responder a letra B primeiro, que eu precisava da quantidade de calor para a letra A. Não tem problema, às vezes vem assim. Então resolvi aqui, voltei, resolvi aqui e encontrei aqui. Só tem que tomar cuidado para você não botar no lugar do calor específico aqui, o calor específico de quem? Do pedaço aqui de cobre. Ele não tá falando aqui de cobre, ele tá falando de quê? Ele tá falando de água, pessoal. Ele tá falando de água, viu? Então o metal ele fala na letra B, não é na letra A. Perfeito, pessoal? Muito bem. Bora para a próxima questão, pessoal. Questãozinha 11, tá certo? Pra gente ir continuando aqui. Preste atenção que aqui eu vou usar duas quantidades de calor nessa questão 11. Num calorímetro ideal, já disse que calorímetro é um local que você coloca vários objetos para manter a mesma temperatura. Eles entram em equilíbrio térmico e mantêm a temperatura por um bom tempo. O exemplo é a garrafa de café ou a garrafa térmica que a gente colocar água fria. Olha lá, um calorímetro ideal contendo 500 gramas de água. Ó, eu aconselho a você a trabalhar esses objetos separados. Então bora lá. Água. Qual é a massa de água? A massa 500 gramas, certo? A temperatura de 10 graus Celsius. Temperatura o que? Inicial, 10 graus Celsius. É misturado em um líquido, tá certo? A 45 graus Celsius. Ó, líquido. Bora lá. Líquido. Eu sei qual é esse líquido? Sei nada. Mas eu sei que esse líquido aqui tem uma temperatura de 45 graus Celsius. Então, θ, 45 graus Celsius. O calor específico do líquido é 0,75 calorias gramas graus Celsius. Após 15 minutos, pessoal, é o tempo. 15 minutos. Após 15 minutos, mede-se a temperatura de equilíbrio térmico e encontra-se o valor de 25 graus Celsius. Ah, pessoal, então bora lá. Então a temperatura final vai ser 25 graus Celsius para esse e a temperatura final vai ser 25 graus Celsius para esse. O que foi que aconteceu? Ele pegou a água. Quanto é que a água tinha? 500 gramas. Qual era a temperatura da água? 10 graus Celsius. Botou dentro de um calorímetro, dentro de um recipiente, dentro de uma garrafa, que lá dentro tinha um líquido, que eu não sei que líquido é esse. Qual era a temperatura do líquido lá? 45 graus Celsius. O calor específico está aqui. Depois de passado um tempo, depois de passado 15 minutos, ele observou
que na hora que abriu a garrafa, ele viu que marcou 25 graus Celsius. Se marcou 25 graus Celsius para o líquido e a água está junto com o líquido, então 25 graus Celsius também para a água. Ok, pessoal? Então tome cuidado que aqui tu tem dois objetos, então tu vai ter duas quantidades de calor aí. Ele quer saber aqui, ó, a massa do líquido colocado no calorômetro foi de quanto? Ele quer saber qual é essa massa aqui, ó. Então bora calcular essa massa aqui. Primeiro vamos para a água. Nós sabemos que Q é massa, calor específico, variação da temperatura. Vou logo fazendo direto. Q, vou chamar Q1, que é Q da água, vai ser igual a massa, 500. O calor específico da água, já disse que não precisa ele dar, porque você já tem que saber que vale 1. Bem conhecido. A temperatura vai ser 25, que é a final, menos 10, que é a inicial. Então Q1 vai ser igual a 500 vezes 25 menos 10, pessoal, 15. Então Q1 vai ser igual a quanto aí? Nesse caso aqui, como você está fazendo separadamente, então dá para desenrolarmos todo esse processo aqui, ó. 500 dá 7.500 calorias. Pronto, eu guardo aqui, tá certo? E agora eu vou calcular aqui do líquido, ó. Que do líquido, vou chamar de Q2, vai ser igual a massa, calor específico, variação de temperatura. Q2 vai ser igual. Quem é a massa mesmo? Procuro. Calor específico 0,75. E aí a temperatura vai ser justamente a temperatura final 25 menos 45. Então Q2 aqui vai ser igual a 0,75, pessoal, M vezes 20, tá certo? Então nós vamos resolvendo aqui, ó, Q2 vai ser igual 0,75 vezes esse valor aqui, dá justamente quanto, pessoal? Se você observar, é simples, dá 15 M. Pronto. Só uma observaçãozinha. Quando você diminui bem aqui, pessoal, você pode ver que esse daqui continua negativo, que é o maior. Então aqui seria quanto? Menos 15 M. Então o que é que tu vai fazer aqui? Se tu vai botar no mesmo objeto, no mesmo lugar, tu vai ter que misturar. É porque Q1 vai ser igual a Q2. Quem é Q1? 7.500 é igual a menos 15 M. Traga aqui, ó. Se você for trazer... Desculpe aqui, pessoal. Deixa eu fazer logo aqui a coisa direito. Q1 mais Q2 é igual a 0. Pronto. Q1 mais Q2 é igual a 0. Então, nesse caso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui direitinho. Q1 mais Q2 é igual a 0. Quem é Q1? Ó. 7.500. Mais quem é Q2? Como ele é negativo, mais como ele dá menos, igual a 0. Então, fica menos 15M igual a 7.500. Nesse caso aqui, pessoal, você vai... tratar, ó, se ele tá positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Multiplica todo mundo por menos 1. 15M vai ser igual a 7.500. M vai ser igual a 7.500 dividido por 15. M vai ser igual a 500 gramas. Olha aí, pessoal. A resposta aqui na letra A é 500 gramas, ok? Na letra B, ele quer a quantidade de calor que é preciso fornecer ao metal. Então, na letra B, ele quer a quantidade de calor que é preciso fornecer ao metal. Então, já achamos na letra A todo o procedimento aí que é a massazinha tranquila. E a quantidade de calor que ele precisa fornecer ao metal, nós teremos que trabalhar todo o processo básico aqui com a questão do tempo. Veja que ele levou 15 minutos, tudo direitinho. E aí ele pede nesse texto aí para que você trabalhe essa questão do tempo, tá certo? É tipo uma potência que a gente pode estar desenvolvendo se quiser, tá certo? É tipo uma potência. Então, se eu fosse representar aqui, ó, primeiramente, ó, deixa eu botar aqui para vocês. Isso aqui seria um gráfico da temperatura, esse aqui seria o tempo. O tempo foi 15 minutos. Então, se o tempo foi 15 minutos, pessoal, primeiro nós temos a água. A água começou lá em 10 graus e terminou com 25. O líquidozinho lá começou com 45 e terminou com 25. Então, aqui seria a reta do líquido e aqui seria a reta da água, ok? Então, é só mesmo esse pretexto básico. Não precisa você se aprofundar no aquecimento, não. Questão 12. Aquecedores, essa questão, pessoal, foi questão do Enem, viu? Essa questão aqui já foi cobrada em Enem. Presta atenção. Ele diz lá: aquecedores solares usados em residências têm objetivo
tá certo? Tem um objetivo, você observar, ó, aquecedores solares usados em residências tem o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Pessoal, é temperatura demais. É muita temperatura. Se você observar aí a temperatura para cá, a temperatura para lá, mas não tem muito o que pensar não. Dá para a gente desenvolver de boa, ok? O que a gente vai trabalhar é com a quantidade de calor quente mais a quantidade de calor frio. Vou botar logo aqui, ó, isso é igual a zero, tá certo? Porque aqui está aquecida e a outra vou chamar de frio, pode ser que um ou que dois, fique à vontade, ok? Então, se eu vou desenrolar aqui, quem é a quantidade de calor? Nós não sabemos, pessoal, que é a fórmula Q igual a massa vezes calor específico, variação de temperatura. Pois pronto, ó. Se Q é igual a isso, então fica a massa, vou botar Q de quente, vezes o calor específico aqui também da água, tá certo? Que é da água, vezes a temperatura, variação de temperatura quente, mais a massa da água fria, vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura, ó, mais o calor específico da água, vezes a variação da temperatura fria é igual a zero. Então, bora substituindo aqui. Vamos ver. A massa da água quente, eu não sei quanto é. O calor específico, eu sei que é 1. Tá certo? A temperatura quente, ó, veja lá o que foi que a questão falou. No entanto, a temperatura ideal, ó, no entanto, a temperatura ideal da água para um banho é quanto? 30 graus. A temperatura ideal é. Só que a água está a quanto, pessoal? A água está a quanto? O aquecedor deixa a água a quanto? Deixa ela com 70. Põe aqui, ó. Tá certo? Com 70. Desse jeito. Mas a massa da água fria, pessoal, vocês não sabem qual é. Mas o calor específico você sabe que é 1. E aí, nesse caso, é o seguinte. Qual é a temperatura ideal para tomar banho, pessoal? Qual é a temperatura ideal para tomar banho? 30. Só que a água fria desce a temperatura até de quanto, ó? Ó, o que é que acontece? Por isso deve-se misturar água aquecida lá em cima com a água a temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25, que eu chamei de água fria. Então 20, bora lá, ó, 25 graus é o valor da mesma aqui. Isso aqui igual a zero. Ó, vamos resolvendo aqui, pessoal. Como é que vai ficar esse processo aqui, ó? Vai ficar, ó, nesse caso aqui, você pode dizer que vai ficar em a massa da água quente vezes menos 40, mais aqui a massa da água fria vezes 5, não é isso? Vezes 5 igual a zero. Ele quer saber justamente a massa da água quente sobre a massa da água fria. Então fica aqui, ó, menos 40 massa de água quente mais 5 massa da água fria igual a zero. Então o que que acontece? Ele quer saber aqui a massa quente sobre a massa fria. É simples e direto. Então você fica menos 40 massa da água quente igual. Passa para o outro lado, menos 5 massa da água fria. Ó, foi negativo. Multiplica por menos 1, fica 40 massa da água quente igual a 5 massa da água fria. Ficou todo mundo positivo. Trazendo aqui para concluirmos, fica, ó, massa da água quente é igual a 5 massa da água fria dividido por... Não era 40 que estava acompanhando? Passa aqui para baixo. Então a massa da água quente vai ser igual. Dividir esse valor aqui, pessoal, fica justamente quanto? Quanto seria o valor aí? 0,125, tá certo? Massa da água fria. Aí se você quiser pode botar, ó, massa da água quente sobre massa da água fria igual a 0,125, e aí a alternativa correta que nós temos aí é justamente a letra B de bola, ok? Então a questãozinha interessante que foi cobrada no Enem e que, se você não prestar atenção, você erra. Você vê que ela não tem muita grandiosidade, mas é necessário você separar entre água quente e entre água fria essas temperaturas. Eu tenho que tomar banho com água a 30 graus Celsius.
o aquecedor aquece a 70. Por isso eu tenho que misturar antes com a água de 25, que é a fria, para ela vir para 30 graus Celsius e ser a água suficiente para eu tomar banho e não, vamos dizer assim, tomar banho com água quente demais. Ok, pessoal? Então essa é basicamente a relação das massas da água quente com água fria, que de certa forma foi utilizada nesse processo que é representado pela questão. Forte abraço a todos, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estudem para o vídeo quantas vezes necessário for. Reveja as explicações e bons estudos a todos. Valeu. Tchau, tchau.